A carga horária de trabalho dos trabalhadores hoje em dia, no Brasil e no mundo inteiro, não é uma carga horária adequada. Em média, no Brasil, a carga horária, o trabalhador, todos os trabalhadores em geral trabalham 8 horas por dia, dá 40 horas semanais. Sem contar o tempo do deslocamento, do transporte para o serviço, que às vezes leva 1 hora de ir e mais 1 hora para voltar. E transporte público que não, às vezes não está incluso no salário. Não são todos os empregos, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que não são todos os empregos que tem vale transporte. Então a carga horária, se você trabalha 8 horas por dia e mais 1 hora para ir, 2 horas de transporte, já são 10 horas. Então você acorda cedo, você tem que se preparar, tomar alguma coisa no café da manhã, quando você tem o dinheiro para comprar o café da manhã, preparar os filhos para ir para escolas, tomar banho e tudo mais. Aí você acorda 6 horas. Tem gente que acorda mais cedo ou mais tarde. Vamos supor que você acorda cedo, 6 horas, já cansado do dia anterior. Aí você sai de casa e volta só no final do dia, no fim da tarde, para 5 horas, 6 horas. E a carga horária de trabalho não é uma carga horária adequada. Tem que ser uma carga horária menor. Na Austrália, eu não sei se em outros países também, eles quiseram propor uma diminuição da carga horária para acho que 5 ou 6 horas, de forma experimental. E no estudo que eles estavam apresentando, eles estavam propondo que, defendendo a tese de que a diminuição da carga horária traria benefícios para a saúde do trabalhador, para o bem-estar, para a autoestima e tudo mais. E isso traria benefícios para a própria empresa com a diminuição da carga horária. Porque o trabalhador iria render mais na carga horária diminuída, iria render mais e iria ter mais saúde. E isso é bom não só para a empresa, mas para a sociedade inteira, para o país inteiro, para a cidade. Pessoas mais saudáveis, é claro, é bom para todo mundo, não só pela redução de custo do sistema de saúde, que às vezes nem todos os países têm sistema de saúde público. Tem países que você tem que pagar pelo atendimento médico. O Brasil ainda tem o SUS. Então isso traria benefícios para a saúde, não só do trabalhador, e isso traria ganhos não só para a empresa, mas como para a sociedade, para o país inteiro. Porque o trabalhador saudável, o trabalhador não é só um trabalhador, ele é um ser humano, são nossos amigos, nossos parentes, somos nós mesmos, todos nós estamos juntos. E sem contar que atualmente, por exemplo, os trabalhos adquiriram a tendência de serem trabalhos estritamente relacionados ao computador. Então
tudo está no computador, não é como há 50 anos atrás, fazia tudo no papel, tinha um deslocamento maior, tinha um esforço maior para. Então hoje a gente faz tudo pelo computador, pela internet. Então os serviços, os prestadores de serviço, as empresas, muitos trabalhadores, muitos cargos estão condicionados, necessitam usar o computador. Então as pessoas convivem no computador diariamente, embora não são todos. Isso são alguns cargos de trabalho, porque a mão de obra braçal, operária, ainda é necessária. Tanto na agricultura, nos canaviais, ainda existem cortadores de cana, embora nas indústrias de produção de qualquer tipo de produto, do trabalho braçal, de montagem sistematizado. E tudo mais. Só você vê um lixeiro que trabalha no caminhão de lixo. Eu não acho que isso é difícil trabalhar como lixeiro, né? Eu nunca trabalhei como lixeiro, mas a gente pode convenhamos que o cara ficar o dia inteiro correndo atrás do caminhão, carregando lixo pesado, com risco de ser intoxicado, de cortar a mão, aí correndo atrás do caminhão o dia inteiro, no sol, às vezes no sol, na chuva, o sol de rachar, morrendo de calor, correndo, e ainda tem que ficar correndo atrás do caminhão e ficar pendurado lá cheirando lixo na cara, para ganhar o que? R$1.200 por mês? 1.100? Correndo o dia inteiro, hein? E aí no final do mês ele tem que comprar comida para os filhos, para ele, e se alimenta mal. Por isso que eles às vezes não têm doença, eles não comem o necessário para ficar correndo o dia inteiro no sol, carregando lixo pesado, com risco, e convivendo no lixo. Fica aí no lixo, entendeu? E existem outras opções, como eu já falei. Existem países que a coleta de lixo é feita por caminhões que são como se fosse guindastes, que tem um dispositivo mecânico que coleta o lixo que já é depositado pelos moradores, pela população, já num grande latão, uma tampa, e o caminhão vai lá e só pega o latão e despeja com um guindaste lá do próprio caminhão e leva embora. Não precisa de lixeiro ficar correndo o dia inteiro atrás do lixo. Sem contar outros trabalhos, catador de cana. Na agricultura existe trabalho informal, que não é de carteira assinada. Os trabalhadores trabalham temporariamente para ganhar por diária. E isso faz mal para a saúde, né? Você ficar o dia inteiro na agricultura, por exemplo, e também em outras áreas da indústria. Você ficar o dia inteiro agachado lá, colhendo legumes e verdura, com a coluna dobrada no chão, pisando na terra que o pé não fica firme, então pode causar uma lesão no tendão, no joelho, com a coluna também abaixada no sol. E não adianta passar protetor e chapéu, o sol esquenta. Isso é um trabalho repetitivo. Existem muitos trabalhadores, eu não sei a porcentagem. Quando eu tiver oportunidade, eu vou tentar buscar esses dados para ver quantos milhões de trabalhadores estão trabalhando nessas estações da indústria. Sem contar que ainda existe trabalho escravo, né? Mas em outras áreas também. Na linha de produção, na linha de montagem, vamos dar o exemplo da indústria chinesa.
a indústria chinesa, você tá lá, como já tem filme que exemplifica isso, você tá na linha de produção, na linha de montagem chinesa, e você trabalha lá, às vezes, pode ser, eu acho, que às vezes a carga horária é maior ainda que no Brasil, não são só 8 horas, às vezes são 10, 11, e ele vai lá, fica montando peça por peça com a mão, peça com a mão, e o olho igual um robô robotizado, com a mão, ou lavando o prato o dia inteiro. Se for na Europa tudo bem, pelo menos você tem dinheiro, mas na China você vai ganhar o quê? Antigamente falavam que você ganhava $50 por mês, e aí eles vão se alimentar de quê? De macarrão e arroz. Aí tá tudo magrelo lá, franzino. E isso são bilhões, né? Bilhões de trabalhadores no mundo inteiro. E isso faz mal para a saúde, uma carga horária tão alta assim, no mundo inteiro, com esforços repetitivos que causam lesões no corpo, lesões nas articulações, no sistema nervoso, na estrutura óssea, e lesões psicológicas, lesões neurológicas, musculares. Disfunção da química do corpo, hormonal, porque você não dorme direito. Aqui também, não só na China, no Brasil também o povo vai, trabalha o dia inteiro, 8, 9 horas, não sobra tempo, aí você tem que fazer os deveres de casa, as tarefas de casa, cuidar dos filhos, ou então alguns os que podem tentar ir para a faculdade, estudar, fazer um curso técnico, ou cuidar de algum parente que está doente, um idoso, a mãe, a avó. Aí não sobra tempo, e o que sobra é assistir televisão, as idiotices das novelas da televisão. E isso continua 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro. E o salário, cada vez mais o poder de consumo do salário cada vez menor, porque o salário não aumenta. O salário aumenta R$40 por ano. E as coisas nos supermercados, as coisas que a gente precisa comprar, comida e tudo mais, passagem, o preço os planos da internet que são abusivos, são extorsão, o preço da telefonia. Isso é um absurdo, o preço da telefonia. Você faz uma ligação, gasta R$4. Aí você faz uma ligação mais longa, quanto de dinheiro você vai precisar para fazer? E isso porque quem tem a oportunidade de pagar uma televisão a cabo, uma televisão com canal pago, que para não assistir TV aberta, também ainda vai mais uma despesa, né? E eu defendo mais uma coisa, que a televisão paga, tudo bem, que eles têm as despesas dele, né? Tem os custos de produção dos programas, dos documentários e tudo mais. Mas o conhecimento que passa no Futura, no canal Futura, no Discovery, no History, embora o History agora tá fanfarrão, né? Não fala de história mais, fala de outra coisa. O History, o Discovery, National Geographic, a Globo News, os canais a Band News, os canais de notícia, o Futura, e até esporte também. Isso, os canais que dispõem um conteúdo de informação, a informação tem que ser disponibilizada para todo mundo, principalmente para os jovens que estão em escola pública, na periferia, no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de sempre ter TV paga. Isso me acrescentou muito no meu conhecimento, na minha formação pessoal, profissional e tudo mais. Mas todo mundo tem o direito de ter acesso à informação, à educação que esses canais propiciam.
Existe uma diferença abismal de quem assiste só TV a cabo, que não tem nada, tem novela e futebol só, e à tarde não tem nada, tem filme. Existe uma diferença abismal de quem por exemplo, uma criança, um jovem que cresce assistindo aquele, porque antigamente, né? Porque hoje está cada vez mais avacalhado, está cada vez pior os canais, esses canais de TV pagos. Mas antigamente existe uma diferença abismal de nível cultural, de nível intelectual para quem assiste isso e quem não assiste. Então eu defendo que todos tenham o direito de assistir isso aí e que tenham tempo para assistir, né? Não só os trabalhadores, mas os estudantes. O conhecimento é de todo mundo. O conhecimento não é tudo bem, tem os custos, a universidade tem custo. A universidade tem custo para manter os professores, mas um conhecimento é que você vai lá por exemplo, um documentarista, uma produtora, um canal vai fazer um documentário na Amazônia, nos índios, ou um documentário que diz respeito à vida das pessoas, aí filma as pessoas, a natureza, aí vem o Discovery dos Estados Unidos, vem e filma a Amazônia, e depois cobra dos índios para que eles paguem a TV a cabo. Que é isso? Aí cobra das pessoas para que elas tenham direito a ter o conhecimento da natureza, o conhecimento que é de todos. Vem o Discovery, National Geographic, filma a Amazônia, filma os nossos animais, que os índios estão há 10 mil anos aqui, vendo esses animais, caçando, convivendo. E depois vem cobrar dos brasileiros para que paguem para ter acesso a esse conhecimento. E os canais de notícia também. A notícia, a informação, esses conhecimentos, a educação, tudo mais. Isso deve ser de acesso a todos, principalmente dos jovens que estão crescendo, a sua personalidade, a sua formação intelectual, profissional e tudo mais. Isso tem que ser um direito a todos. Tudo bem que um escritor, por exemplo, ele vai cobrar pelo livro dele, mas às vezes o que custa você levar informação da mesma linha que eu falei? Se você diminuir a carga horária de trabalho dos trabalhadores, das pessoas, elas vão ter mais saúde. Isso faz bem para todo mundo. E você levar a educação gratuitamente, que é o direito das pessoas saberem das coisas, também vai trazer mais saúde. Então, se você, por exemplo, conversar com os empresários, com as pessoas que têm dinheiro, que são donos das empresas, que são donos das indústrias, donos dos canais de televisão, de todos, quem tem dinheiro, são os donos, os empresários. Se você conversar, explicar isso, eu tenho certeza que eles vão, no fundo, eles vão querer colaborar. Só que por que não acontece isso? Porque existem forças extra-humanas que querem ver o ser humano aprisionado, que o ser humano não seja livre, entendeu? Porque saber é poder, saber é ser livre. E os próprios empresários, só ver o Globo, Roberto Marinho. É claro que o Roberto Marinho é manipulado. Vai saber se é ET, se é espírito, sei lá, não interessa. Mas o ser humano é escravizado há muito tempo só para fazer a obra deles, que no final das contas é um entretenimento que é a cereja do bolo, o objetivo principal de todo mundo, de todas as empresas, trabalhadores, do dinheiro, de tudo, é o entretenimento, que as pessoas se divertirem. E aí você já sabe que o entretenimento pode ir, aonde que chega isso aí. Esse é o objetivo principal. Enquanto os outros são trabalhadores que são semi-escravos. E outra, os trabalhadores, principalmente de linhas de montagem e produção, eles ficam robotizados, esforços repetitivos, movimentos dos membros, do pensamento, tudo robotizado, repetitivo.
E ainda mais agora com smartphone, com computador, com tanta tecnologia, isso é muito facilmente computável, calculável, entendeu? Existe uma robotização, e até tem tem músicas que falam disso, a música da Pitty lá, antiga, lá de 2002, Admirável Chip Novo. Tem a Zé Ramalho também, fala Admirável Gado Novo, fala da engrenagem. Esse aí é tratar o ser humano igual robô, deixar ele sem liberdade. E a mão de obra barata é o que interessa. Eu não estou culpando diretamente os empresários, mas vamos falar os empresários que são eles que ganham dinheiro. A mão de obra barata interessa. Então muitos desempregados é uma teoria matemática, é uma teoria de engenharia social. Muitos desempregados fazem com que a mão de obra fique acessível, mão de obra barata fique acessível para os empresários. Então as pessoas fazem qualquer coisa para ter um emprego. Então o custo de produção vai lá embaixo e eles conseguem produzir mais e lucrar mais, para depois chegar na cereja do bolo. Tem gente muito malandra aí que não trabalha, que é acionista de empresa aí, que não trabalha, que só fica cuidando da vida dos outros, até dos filhos dos empregados, dos trabalhadores. E eu vou pegar o exemplo do Brasil, porque tem países que estão muito melhores que o Brasil e tem países que estão piores que o Brasil, porque o Brasil ele foi feito para ser uma média. O Brasil foi feito para ser medíocre, para ser a média. Porque o Brasil ele é um estudo científico de milênios de anos de antecedência, feito por, sei lá, CETs, no qual eu estou incluso nesse estudo e vocês também. Então o Brasil é medíocre, ele fica na média. Então o Brasil, o trabalhador, ele não se alimenta direito, ou se alimenta mal, digo assim, se entope de alimentos que não são saudáveis, às vezes comida rápida, que é para quem pode, que é mais fácil, mas não são todos que têm a oportunidade de comer um salmão, de comer um filé mignon. Eu acho que todo mundo tinha que comer isso, de comprar. Até agora, antigamente as verduras, vegetais eram baratas, acessíveis, agora estão cada vez mais caras. Você vai num sacolão, tem sacolão, varejão lá, hortifruti em São Paulo, na cidade, na capital de São Paulo, que é hortifruti destinado à classe média alta, para elite, porque o preço é caríssimo. Você vai comprar uma pitaia, 5, 6 reais uma pitaia, uma fruta. A alface aqui no interior está custando 4 reais, 3,50, 4 reais. Então você come uma alface, 4 reais, uma alface não dá para a família inteira. Eu como alface sozinho, em 1 minuto. 4 reais. O refrigerante, 3,50. Se você tomar um todo dia, é 30%, 40% do seu salário. Você não pode tomar um refrigerante todo dia. Eu tomo uns 50 por dia se eu pudesse. Então o dinheiro não sobra no final do mês. E os preços, anota isso aí, depois vocês averiguem. Isso é motivo para fazer uma tese de estudo. O salário, põe no Fantástico isso aí. O salário não aumenta 40 reais por mês. E a inflação aumenta abaixo da inflação, ou na margem da inflação. Só que os preços é uma inflação mentirosa, porque os preços dos alimentos só aumenta, tudo aumenta.
O brasileiro é cada vez mais sugado, como eu falei no vídeo passado. O brasileiro é cada vez mais sugado. É um burro de carga do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, é o Brasil. E da China agora. É um burro de carga. O preço só aumenta. Mas não posso falar assim porque no mundo inteiro tem muita gente trabalhando, então, mas eu digo que o Brasil ele é desvalorizado artificialmente, propositalmente. O Brasil era para ser muito mais rico esse país. Nossa, eu fico revoltado com isso. Você trabalha o ano inteiro, o ano tem 365 dias. E você só tem um mês de férias. Mas se por exemplo, daqui a pouco eu volto a falar mais. Então, só para complementar, para adiantar. Se você falar, eu vou pegar o Paulo Guedes de exemplo, porque ele é o ministro da Economia, e muitas pessoas pensam assim, os empresários, os universitários, os professores, estudantes, os jovens, principalmente agora. Todo mundo pensa igual ele. Mas 30 dias de férias já é suficiente, você tem que produzir, aí a empresa não vai ter lucro, nada vai para frente. Não é assim, não. Um mês de férias, trabalha das 7 às 5 para ganhar um salário miserável. 6 dias por semana, 5, 6 dias por semana, o ano inteiro, aí você tem um mês de férias. Aí você quer comprar uma passagem de avião caríssima, de ônibus. O ônibus até que não está tão caro, né? Mas é só falar que daqui a pouco eles aumentam. Vê uma oportunidade, vai lá e aumenta. De carro, você andar de carro nas estradas, aqui em São Paulo principalmente, eu não sei como nos outros lugares, nos outros estados deve ser assim. O pedágio é muito caro. É caríssimo o pedágio. Se você levar seu carro, tudo bem, que tenha o custo da manutenção da estrada. Mas se você pensar pelo lado de que o direito de ir e vir é motivo para empresas estrangeiras lucrarem em cima do seu direito de ir e vir numa estrada que foi construída pelo governo, com gasolina cara, com os acionistas, tudo bem, tem a Petrobras, mas os acionistas, os fornecedores de equipamento, os parceiros são os acionistas, eles lucram em cima da gasolina brasileira. Não é o Brasil que fica com o lucro da gasolina. Ainda mais agora que eles querem privatizar. Então, pelo direito de ir, devia ter alguma maneira de ser mais acessível. Se eu quiser ir, isso porque não são todos que têm tempo e nem dinheiro para ir. Agora eu anotei aqui, especulação imobiliária. Isso está ligado também ao direito de ir e vir. Vamos começar pelo exemplo das grandes cidades. Você que mora de aluguel, você ainda não tem sua casa própria. Tudo bem que agora com Minha Casa Minha Vida as pessoas puderam ter a oportunidade de ter casas financiadas, apoiadas pelo governo, né? Que agora parece que querem sumir com isso aí. Mas mesmo quem mora na Casa Minha Vida, ou mesmo quem tem um apartamento de classe média, de 2 dormitórios, 3, isso se chama apertamento, não é apartamento. E as pessoas nas grandes cidades, também nas cidades médias, em geral, né? Porque não é todo mundo que tem uma chácara, um sítio. Ficam confinados em casas, em apartamentos minúsculos, em casas apertadas, porque as casas brasileiras são espaçosas, como a gente vê no filme americano, que também é uma mentira, porque lá nos bairros pobres americanos as casas não são tão grandes. Que deveriam ser, o ser humano devia ocupar mais espaço e não ficar apertado. Só que a especulação imobiliária faz com que as pessoas dependam do aluguel. Isso é um grande comércio. Tem gente que vive só de aluguel. As empreiteiras construtoras, que não são nem de nenhum indígena, né? As construtoras ganham em cima
da especulação imobiliária. Você tem que pagar aluguel, que só é caro e o preço vai subindo, ao contrário do salário que não sobe. E você tem que pagar aluguel e fica preso, porque se você não tem para onde ir, ou você vai morar no mato. Pera aí que eu vou gravar outro vídeo que o tempo vai